Oi, tudo bem? Eu queria trazer nesse vídeo, então, algumas dicas de como aprender idiomas e fazer vocês refletirem junto comigo, então, também de qual a importância de eu aprender um novo idioma, qual que eu escolho, onde eu estudo, enfim, fazer vocês pensarem o objetivo de aprender um novo idioma para ficar mais fácil depois do aprendizado. Primeira pergunta que sempre surge é: aprender um novo idioma é fácil? Depende muito da pessoa. Tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, tem pessoas que têm mais tempo livre, então elas conseguem se dedicar mais, outras que têm menos tempo. Depende muito, então, de cada um. Vai do esforço do que a pessoa tem disponível ali para poder se dedicar ao aprendizado. Afinal de contas, tem alguns idiomas, inclusive, que você precisa aprender sim, novo alfabeto. Então, é como se você tivesse um bebezinho e você precisa aprender do zero tudo. Palavras, regras gramaticais, precisa aprender a escutar, precisa aprender a falar. Então, assim, é do zero. Segunda pergunta que surge é: mas por que eu devo estudar outro idioma? O que eu ganho com isso? Se a sua pergunta é essa, acho que vamos fazer uma pausa e pensar: por que você quer? É por motivo profissional? De repente, o seu emprego está exigindo isso, surgiu uma vaga que é mais de gerência, ou é uma vaga que você vai precisar elaborar materiais, vai precisar fazer reuniões com pessoas de fora, ou surgiu uma vaga numa outra empresa que é fora do país e você gostaria de se candidatar. Ou pode ser por motivos acadêmicos também, por exemplo, você quer fazer um curso, uma pós, um MBA, um mestrado, doutorado, enfim, qualquer coisa lá fora, que exige que você tenha um segundo idioma, pelo menos ou o inglês, geralmente, ou o idioma daquele país que você está indo. Então, pode ser por motivos acadêmicos, pode ser por motivos familiares, de repente a sua família é de outro país, dentro da sua casa vocês falam outro idioma, você gostaria de dar continuidade nisso. Um outro motivo é que seria por hobby. Então, por exemplo, você gosta muito de aprender outros idiomas. Imagina que tem pessoas que no tempo livre vão ao cinema, vão ao parque, vão ver filme, encontram os amigos, enquanto em algum tempo livre que você encontra, você decide estudar. Então, às vezes é uma coisa que você gosta, é um passatempo para você. Você utiliza seu tempo livre para aprender outro idioma. Idiomas, eles conectam pessoas. Geralmente as pessoas têm culturas diferentes, têm formas diferentes de falar, de se comunicar, de agir, de pensar. Mas acho muito legal quando a gente consegue mergulhar em outras culturas, aprender um pouquinho delas, especialmente o idioma. Que, por exemplo, você chega em outro país e você consegue falar com outra pessoa. E as pessoas do local, elas costumam se abrir um pouco mais para você, então te ajudar de outra forma, se comunicar com você, te dar qualquer tipo de suporte necessário, porque você tá ali querendo, né, entrar na cultura delas, querer se comunicar com elas, se interessa pelo país delas. Então, acho muito legal essa parte de comunicação. Eu gosto e acho que você tem que encontrar o seu motivo. Por que você quer aprender idiomas? Bom, você então já sabe qual idioma que você quer estudar e você sabe o motivo de querer estudar. Temos aí então os dois primeiros passos. O terceiro que é: onde é que eu vou estudar? Tem várias opções. Acho que hoje, se você der um Google, vão aparecer diversos professores e escolas para você de inúmeros lugares do Brasil, seja presencial ou seja online. O que você precisa analisar é o que funciona melhor para você, primeiro. É o sistema presencial. Então, não, eu não gosto de online, para mim só funciona se eu for ali realmente no local, eu tiver com um grupo de pessoas, com um professor presente, que eu possa tirar minhas dúvidas, que eu possa conversar, que eu possa escutar. Esse é o melhor método porque eu me distraio menos. Ou, não, online funciona muito melhor para mim. Porque eu não tenho que ficar me deslocando, acabou ali meu trabalho, acabou a minha aula, eu já vou direto, em 5 minutos eu consigo pular ali para a aula, não tenho problema com distrações, porque eu deixo o celular no silencioso, desligo notificações, enfim. Cada um tem o seu estilo que se adapta melhor para o aprendizado. Descubra o seu. Por exemplo, para mim, funciona melhor o online por motivos de
ter que me deslocar. Na cidade onde eu moro é muito ruim. Tem muito trânsito. Impossível fazer, às vezes, caminhos pequenos, curtos, em menos de 1 hora. Então, ganho muito tempo, sabe? Não me deslocando. E tô sempre regradinha em relação às aulas. Eu tenho ali marcadinho os dias, os horários das aulas. Eu reservo aquele espacinho para poder aprender mesmo. Segundo ponto, definiu lá. Funciona melhor online ou funciona melhor presencial? Beleza. Entenda que as aulas em grupo, geralmente costumam ser mais baratas, porque é uma aula com diversas pessoas e a aula acaba sendo dividida entre os alunos. A aula individual ela é mais cara, porque afinal de contas a aula vai só para uma pessoa. Ou se você decidir fazer em dupla com algum amigo seu, ele é dividido entre 2 pessoas. Ele é mais caro? Sim, exatamente por causa disso. Mas em compensação ela é mais personalizável, vamos dizer. O aprendizado dela acaba sendo no seu ritmo. Então, se você tem dificuldade em algum ponto específico da matéria, o professor vai focar naqueles pontos. E a aula vai avançar conforme você, né, for comandando ali. Tipo, tô com dificuldade em tais pontos, poxa, vamos dar uma pausa, vamos reforçar aqueles pontos. Ou, entendi tudo, vamos embora. Aí a professora pode falar, então tá bom, então começa a dar mais conteúdo e avançar ali no aprendizado. Essa é uma vantagem do individual, ela é mais modular. As aulas em grupo, não. Diferente elas, como são mais pessoas e todo mundo precisa ter o mesmo aprendizado, então se, por exemplo, na sua sala tiver 20 pessoas e 10 não entenderam a matéria, a professora vai ter que fazer uma pausa para poder explicar para os outros 10 o que significa, aquele conteúdo, de repente, da gramática que não ficou claro, algumas palavras que ficaram na dúvida. Então, o ritmo da aula ele é comandado por todos os alunos juntos. Em relação à recorrência das aulas, em grupo, geralmente já tem ali uma recorrência definida, seja 1, 2 ou 3 vezes na semana, dependendo do pacote que você fechar. As individuais, elas também são modulares, ou seja, você pode definir, combinar com seu professor se você quer 1 vez na semana, ou 2, ou até mesmo 3 vezes na semana. Eu, Jéssica, não recomendo vocês fazerem muitas vezes. Por quê? As em grupo eu acho que vale a pena, porque já tá ali definido, tem um professor com várias pessoas, então o ritmo talvez seja um pouco mais devagar mesmo. Mas as aulas individuais são só para você, ou seja, tem muito mais conteúdo, ela é muito mais densa. Eu já senti isso, eu já fiz os 2 tipos de aula e as individuais são mais densas. Tem muito mais conteúdo. Então, vai vir um monte de vocabulário para você decorar, um monte de regra gramatical, vai vir um monte de áudio para você escutar e tentar entender. Então, assim, não adianta você querer fazer 3 aulas na semana, se encher de coisa para estudar, sendo que você não vai ter disponibilidade. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, acabam preferindo no tempo livre fazer outras coisas no lugar de estudar. Então, o que eu faço é 1 vez na semana, 1 hora, para mim é suficiente para tirar minhas dúvidas, aprender conteúdo novo, treinar a minha fala, treinar a escuta. E é ok, porque tudo que eu aprendi num dia, eu vou lá no final de semana e recordo, né? Afinal de contas, só aprender na aula também não vai adiantar nada. Então, você precisa ter uma recorrência que funcione para você, não é só, manda aí o conteúdo. Você precisa ter uma recorrência para ajudar a tanto aprender quanto absorver. Uma dica que eu queria dar é: faça aula teste se possível. Geralmente as escolas e os professores, eles fornecem essas aulas testes exatamente para o aluno fazer essa aula e ver como é que é a dinâmica da aula, ver qual o material é didático, como que é a metodologia que o professor utiliza. Isso é muito bom. Eu gosto muito de fazer aula teste, porque às vezes eu faço uma e vejo assim, eu acho que essa metodologia talvez não funcione para mim, porque esse professor fez tal coisa e eu já fiz uma vez nesse tipo de fluxo de aula e não funcionou. Ou você faz e pode gostar muito. Então, faça as aulas. Se a escola ou o professor não oferecer, pergunte você. Oi, eu queria saber se você faz uma aula teste para eu poder entender como é que funciona a aula, a dinâmica. Faça. Eles dão, é de graça essa aula teste. Geralmente não é ao mesmo tempo da aula, né? A aula geralmente tem aqui 1 hora de duração.
mas eles fazem aqui meia horinha, só para te dar uma noção de como que eles, enfim, tem ali os alunos, tem os livros, você consegue ter uma visão geral, vamos se dizer. Então, peça, ajuda muito. Legal. Então, você já definiu aí, escolheu a escola, se vai ser em grupo, ou você vai ser individual, se vai ser presencial, se vai ser online. Boa. Próximo passo. Defina a recorrência que você vai estudar sozinho. Que, afinal de contas, como eu comentei, não é só estudar lá na escola com o professor e depois esquecer da matéria. Se você não revisar, você vai esquecer. Não adianta. Não tem remédio, não tem mágica. Pra você aprender, você vai ter que revisar sozinho depois. Então, reserve um tempinho na sua agenda. Pega lá a sua agenda, seja ela digital, seja ela física, né? Hoje em dia normal. Reserve um tempinho, veja um tempinho que você tem livre. Pode ser durante a semana, pode ser final de semana, o horário que você quiser. O importante é que você revise todo o conteúdo. O ideal é 1 horinha, 2 horinhas para você revisar. Não tem 1 hora, meia hora então. E priorize o que você tem dificuldade. Assim, todo tempo vale ouro. Então, se você tiver um tempinho, aproveita, revisa vocabulário, gramática, tudo de novo que você aprendeu. Faça exercícios de casa, se tiver, ou refaça exercícios que você fez durante a aula. É importante você ter na sua cabeça, na sua mente, que você vai precisar de um tempo para revisar todo esse conteúdo, para realmente forçar o seu cérebro a fixar aquele conteúdo. Último ponto, pergunta que sempre surge. E como eu estudo sozinho? Algumas pessoas já têm uma facilidade, já tem uma dinâmica ali de como estudar. Trouxe de eventos passados, por exemplo, colégio, cursinho, faculdade, enfim. Cada um tem sua experiência. Na minha, eu gosto de fazer o seguinte. Tive aula, né? Tive todo o conteúdo. Às vezes tem lição de casa. Eu espero alguns dias para meu cérebro dar, né? Aquela respirada. Depois de uns 2, 3 dias, eu vou lá e faço a lição de casa, quando tem. Nem sempre tem, mas quando tem, eu faço a lição de casa, para poder rever gramática, vocabulário, enfim. Quando não tem lição de casa, eu faço o quê? Eu pego os exercícios que eu fiz em aula e eu reviso. Mas eu já fiz. Ok, mas você lembra, decorou todos? Provavelmente não decorou, né? Então, pega esses exercícios e refaça. Pega um caderno, qualquer lugar, e refaz esses exercícios. Assim você vai conseguir retomar o que foi falado, o que você aprendeu e tentar dar uma fixadinha. Para áudios, geralmente, o professor dá algumas dicas de ou vídeos ou músicas. Pergunte para ele, porque cada nível, seja o básico, intermediário ou avançado, tem, né, ali um certo nível de entendimento. No básico, raramente a gente vai conseguir entender tudo que se fala em um filme, tudo que se fala em uma música. É mais difícil. E para isso, geralmente, os professores têm algumas dicas, alguns áudios mais didáticos, que vêm com livros de aprendizado, porque os áudios, eles costumam falar mais devagar e mais claro. Já nos níveis intermediário e avançado, aí já dá para dar uma ousadinha, procurar de repente algum vídeo no YouTube, de alguma novela, série, filme, trechinhos pequenos, não precisa ver tudo, ou alguma música também, para você começar a treinar o seu ouvido a escutar o idioma, né? Não em câmera lenta, mas não ser no ritmo normal com que as pessoas falam. Então é bom treinar o ouvido também, porque afinal de contas você não acorda escutando, você não dorme escutando, a não ser que você more em outro país. Então é bom dar uma treinadinha. Para a leitura, pegue textos que você já viu em aula, releia esses textos, veja se você entendeu tudo que está escrito nesses textos. Caso não tenha entendido, ok, não tem problema. Grifa as palavras que você não entendeu, procura no dicionário, para você ter certeza depois, 100%, que foi tudo entendido. Não ficou nenhuma dúvida. Não achou a palavra? Deixa anotado, pergunta para o professor depois. Para treinar sua fala, o que é legal também, pega esses textos e fala em voz alta.
Ah, mas eu tenho vergonha. A gente se fecha no quarto e fala sozinho, dá de doido. Fala sozinho. Vai treinando a sua pronúncia. Provavelmente você já deve ter escutado aquelas palavras antes, então o que você vai fazer é repeti-las em forma de texto. Ah, uma dica boa é grave você mesmo falando. Então pega aí o celular e aperta aquele botãozinho de gravar, sabe? O aplicativo, e se grave falando. Depois você vai se escutar e ver como que você tá pronunciando as palavras, como que você tá falando. Se você tiver na dúvida, será que eu tô falando certo? Estou falando errado? Deixa gravado. Você pode mandar ou mostrar para o seu professor depois. Ou também, se você tiver dúvidas de pronúncia, você já aproveita na sua próxima aula, seu encontro com o professor, você pergunta: olha, tem 3 palavras que eu tô na dúvida. Você pode ver se eu tô pronunciando certo? Então, ajuda muito. Eu gosto de fazer isso, ajuda muito. Fala sozinho em casa? Falo várias vezes. Mas é muito importante a gente treinar a pronúncia, porque às vezes não tem ninguém pra gente conversar, né? Então, principalmente se eu faço aula online, não tem com quem eu conversar, só durante a aula. Então, eu falo sozinha mesmo. Falo com as paredes, pelo menos eu tô treinando. E depois eu vejo se eu tô falando certo, eu corrijo com o professor. Outra dica que eu quero dar é sobre lista de vocabulário. Gente, não deixem o vocabulário se perder no meio dos livros e das anotações. Tenham um caderninho físico ou digital separado só para anotar vocabulário novo. Porque se a cada aula vocês aprenderem, por exemplo, 10 palavras novas, vocês precisam fixar essas palavras, senão daqui 1, 2, 5 meses vão ser muitas palavras para vocês decorarem de uma vez só e vocês vão desanimar. Escuta só, porque eu já passei por isso. Então, não deixem as palavras se perderem, anotem, porque em algum momento de exercícios da aula vocês vão precisar delas também. Eu vou mostrar um pouquinho sobre como que eu organizo a minha lista de vocabulários no árabe. Ó, eu queria mostrar aqui pra vocês, esse aqui é o tablet que eu utilizo para fazer meus estudos. Essa é a minha pastinha de árabe, que é um dos idiomas que eu estudo. Eu acho mais fácil estudar pelo tablet, porque fica todos os cadernos concentrados em um lugar só, sabe? Eu não preciso ficar carregando 5, 10 cadernos com conteúdos diferentes. Então, fica tudo concentrado aqui, acho mais fácil. Os exercícios eu faço também pelo tablet, fica muito mais fácil de, por exemplo, tirar print e colar num quadro branco online que o professor utiliza para dar aula. Daí, geralmente, a gente corrige juntos os exercícios, então fica mais fácil. Mas, voltando aqui, esse daqui é um aplicativo chamado GoodNotes. Acho que muitos de vocês talvez já conheçam, mas ele é um aplicativo que você pode importar PDF, escrever, desenhar, grifar em cima, enfim, pode fazer, tem várias funções. É um aplicativo pago, tem para iOS, mas eu não sei se tem para Android, tá? Mas se não tiver, eu sei que tem outros aplicativos que vocês podem utilizar. Mas, ó, minha pastinha como é dividido. Eu tenho todos os arquivos das aulas, e tem aula 1, 2, 3, enfim. E, como cadernos, vamos dizer, eu criei alguns. Então, eu criei com o alfabeto árabe, um caderno. Outro caderno eu uso para exercícios. Outro caderno de gramática, um de vocabulário e um de verbos. Para mim, essa divisão tá funcionando muito bem. Pode ser que no futuro eu crie outro caderno, faça alguma outra divisão, mas para mim é o que funciona agora. O que eu queria mostrar para vocês é que dividindo dessa forma fica muito mais fácil de eu encontrar o que eu preciso. Por exemplo, no começo eu estava decorando o alfabeto e eu não sabia direito, então eu vinha aqui, clicava nesse caderno e abria já o alfabeto, como que funcionava, enfim. Vinha tudo bonitinho, só com coisa de alfabeto para tirar minhas dúvidas. Aí, vamos supor que eu tava fazendo exercício, aí eu queria, tem vocabulário novo, e aí nos vocabulários eu clico aqui e eu deixo todos os vocabulários. Então, tanto escrito com as nossas letras alfabeto romano, quanto no alfabeto árabe, é a tradução em português, para mim fica muito mais fácil. E aí, vocês podem ver aqui, tem muita coisa, certo? Se eu anotasse num caderno, eu ia ficar procurando cada palavra, linha por linha. Diferente aqui no aplicativo, que eu só posso vir nessa lupinha aqui em cima, dar um buscar, e aí eu consigo digitar aqui embaixo a palavra que eu quero. Por exemplo, eu quero buscar sol, daí eu venho aqui, digito sol e ele busca pra mim. Ah, quero digitar ouro, por exemplo. Digitei ouro, dou enter, ele achou aqui em cima ouro. E aí eu clico aqui
Beleza, ele achou pra mim, tá vendo? Ele já vem grifadinho aqui a palavra que eu quero, como que se escreve, enfim. Muito mais fácil, na minha opinião. Obviamente que nem todo mundo vai ter tablet, então, para quem for se organizar via caderno físico, eu acho mais fácil pegar o caderno e fazer, dividir, sabe? Igual quando você divide em colégio para matérias. Aí você pega o caderno e divide em seções, tipo, verbos, substantivos. Dentro dos substantivos, você pode criar substantivos para casa, substantivos relacionados a, né, sei lá, parque, escola, enfim, divide da forma que você achar melhor, que for mais fácil para você encontrar todas as palavras. Voltando aqui, eu tenho outros cadernos também, então exercícios, eu tenho para gramática, e isso funciona para tudo, tá, gente? Eu acho muito mais fácil. E dos exercícios eu concentro em um só lugar, então aqui eu faço as minhas correções já junto, como eu comentei. Quando eu escrevo aqui, fica muito mais fácil eu simplesmente tirar um print e passar para o computador. Fica muito mais nítido do que eu escrever a lápis num caderno, tirar uma foto e colocar no computador para corrigir. Então, assim, fica muito mais fácil. Aí o professor, ele vai vendo lá na hora, ele pega no quadro branco online, tem como escrever por cima da imagem. Então, ele vai riscando o que tá errado, vai corrigindo e eu corrijo junto com ele aqui no tablet, tá vendo? Mas isso vocês podem fazer via caderno também, acho que funciona para os dois. O importante é vocês terem tudo bem organizadinho. Então, se vocês tiverem tanto físico quanto online, deixem tudo organizado desde o início, senão depois vai dar preguiça para poder organizar tudo isso aqui. Outra dica, flashcards. Gente, para quem não sabe o que são flashcards, são pedaços pequenos de papéis nos quais você vai utilizar os dois lados dos papéis. Ou seja, vou mostrar um que eu tenho aqui. Esse aqui é o que eu tenho para o japonês, então eu uso esse aqui para decorar os kanjis. E aí, como que funcionam os flashcards? Eles têm que ser uma coisa pequena e prática, porque afinal de contas, assim, ele é portátil, vamos dizer. Você pode levar eles para onde você quiser, ó, o tamanho deles. Você pode colocar na bolsa, na mochila, enfim, qualquer lugar que você tiver também, esperando alguém num café, andando no metrô, qualquer lugar você pode tirar da bolsa e poder, enfim, dar uma olhadinha, dar uma estudada. Afinal, às vezes, qualquer tempo livre que você tiver é ouro. E como que funciona esses flashcards? Vou mostrar pra vocês. Ó, de um lado, vai ter a palavra no idioma que eu estou estudando. No caso, esse aqui era japonês. Então, aqui eu estava estudando kanji. Esse aqui era um kanji que eu precisava decorar. Do outro lado, eu escrevi o quê? O significado dele. Então, assim, esse kanji aqui significa o quê? Ji. E ji é o quê? Letra. Então, é utilizado para escrever a palavra letra em japonês. Então, é sempre assim, gente, de um lado, a palavra que você quer decorar do outro idioma e do outro significado. Importante que esse papel seja grossinho, tá? Se você for escrever de caneta. Por quê? Senão, se você estiver lendo aqui, o perigo é que você consiga ler a tradução do lado ao contrário. E aí não adianta nada, porque você vai ficar meio que lendo o que significa, vendo a resposta. E aí é roubar, né? Você não vai decorar nada no final das contas. Então, é importante que você escreva em um papel grosso, se for de caneta. Caso contrário, se vocês pegarem um papel mais fininho, de gramatura mais fina, tudo bem, escreva de lápis. Porque lápis, geralmente, você não consegue ver o outro lado, tá? Acho que dá pra adaptar, não precisa ser necessariamente papel grosso. Ai, mas onde vende esse aqui, esses flashcards prontos? Vende? Vende. Não sei se vocês conhecem uma loja chamada Daiso. É uma loja japonesa que tá bem famosa aqui no Brasil. Já abriram várias. Lá costuma vender esses flashcards já prontos. Então, você só compra e escreve. Caso contrário, pega o papel sulfite A4 mesmo, corta em vários quadradinhos. Se vocês quiserem, podem fazer furos para prender assim ou não. Também, escolha de vocês. E montar o flashcard de vocês, tá? Como vocês podem ver, então, ó, funciona assim. De um lado, todos os papeizinhos de um lado, as palavras em japonês. Todos os flashcards do outro tem as traduções, tá vendo? Acho muito útil, isso aqui é muito bom. Você consegue carregar por todo quanto é canto. E ajuda muito a decorar tudo que você precisa. Principalmente de vocabulário e verbos, ajuda demais.
Obviamente que não é pra ficar escrevendo coisa muito grande aqui, porque o papel é pequeno e você não vai ficar lendo, né, 20 mil papéis aqui, escrito com, por exemplo, regras gramaticais. Aí acho que é melhor se escrever no caderno. Mas fora isso aqui é muito útil, viu? Usem. Uma dica pode parecer muito boba, mas eu juro que ajuda. Escrever um diário. Ai, mas preciso escrever todas as coisas no meu dia? Se você não tiver tempo, escreva metade do seu dia. Nem que seja, tipo, um parágrafozinho, sabe? Por quê? Primeiro que, quando você vai escrever um texto, como você geralmente escrevia no diário, escrevia ou nunca escreveu, sabe que você vai escrever, assim, palavras do seu dia a dia, certo? Levantei tal hora, tomei café da manhã, comi tais coisas, depois eu fui trabalhar ou fui pro colégio, aí eu voltei no almoço, fiz tal coisa, de tarde eu fui passear no shopping, enfim. O que vocês quiserem, o que acontecer no dia de vocês, vocês escrevam. Por quê? Quando você escreve um texto corrido, você utiliza o vocabulário do seu dia a dia. Então, são coisas que acontecem de forma rotineira. Então, é mais fácil de você lembrar. Segundo, você utiliza tudo que você aprendeu. Então, regras gramaticais, vocabulários, isso inclui substantivos, verbos. Então, tudo que você aprendeu, você vai estar utilizando nesse texto corrido. Que é muito bom para te ajudar a fixar esse conteúdo, a memorizar. Muito bom. Eu faço isso para o japonês, tá? No árabe eu ainda não tenho essa capacidade. Então para o japonês eu faço um diáriozinho, porque eu tenho um pouco mais de conhecimento. E ajuda muito. Escrevo todo dia? Não vou mentir. Não escrevo. Eu escrevo quando eu lembro e quando dá. Mas eu gosto, ajuda bastante. Né? Deixa uma coisa um pouco mais fluida. E quando você vai escrever, seu cérebro acaba deslanchando mais rápido, sabe? Na hora de pensar a frase em outro idioma. Então, ajuda bastante. Último ponto que eu queria trazer é: entenda suas dificuldades, foque nelas, crie uma rotina de estudos, que assim você vai conseguir deslanchar melhor na matéria. Então, quando você consegue criar esse hábito, ter essa rotininha, entender seus pontos mais fracos que você precisa ali de uma ajuda, fica muito melhor. E não espere o professor pedir para você fazer esses exercícios, seja de texto, vocabulário, áudios, faça você mesmo. Tenha essa proatividade e também querer aprender sozinho, afinal de contas, nem tudo vai depender do professor, vai depender muito mais de você, muito mais do seu esforço. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que eu falei, fiquem à vontade para deixar aqui nas caixinhas do comentário. Se vocês tiverem outras dicas para compartilhar também, podem deixar aqui nas caixinhas do comentário. Eu acho que o intuito aqui do YouTube também é compartilhar, né, conhecimentos, compartilhar dicas, tudo que a gente conseguir para ajudar o outro. Então, é isso. Muito obrigada aí, um beijo e até a próxima.